Pesquisas apontam que o Brasil sofre com um grande desperdício de água. Pensando nisso, a empresa TID Sustentável criou um sistema que utiliza a inteligência artificial para detectar falhas e reduzir perdas, economizando mais de 1 bilhão de litros. A entrevista de hoje é com o sócio da empresa Felipe Mendes para falar sobre como a tecnologia pode transformar a gestão hídrica. Felipe, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul, tudo bem? Tudo ótimo, pessoal. Obrigado mesmo pelo convite. A TID está sempre à disposição da TV Sul e de todos vocês aí para a gente poder falar dessa pauta que é tão alarmante e tão importante também, principalmente nos dias atuais. Felipe, para a gente começar, qual que é a dimensão do desperdício de água no Brasil e por que é tão grave assim? Perfeito, né? A primeira coisa é que muitas pessoas acreditam que, pelo fato da água ela ser um recurso renovável, o nome já diz que ela naturalmente se renova. Entretanto, para essa renovação, ela tem um ciclo. E esse ciclo é o grande problema, né? A nossa população está crescendo. Todo mundo precisa de água, é um recurso que é vital, e, consequentemente, a gente está tendo mais demanda pela mesma oferta de água. E aí, obviamente, né, isso daí vai começar a causar escassez. E não só vai começar, como já causa. A gente já tem um quarto da população mundial que não tem acesso à água potável. Corresponde a mais de 2 bilhões de pessoas. E quando a gente chega no cenário Brasil, a gente já tem mais de 54 milhões de brasileiros que não têm acesso a esse recurso vital. E se você for pensar na realidade Brasil, não é porque a gente não tem o recurso. Na verdade, o Brasil é um dos países com maior abundância do recurso natural, água, a nível mundial. A gente tem lagoas, rios, a gente tem nascentes. Então, consequentemente, o nosso país, pela característica geográfica dele, deveria ser o país com maior abundância. Mas o que acontece na prática é que aproximadamente 40% da água que é captada, tratada, não chega no consumidor final. Então a gente está falando que a gente teria essa água para todos os brasileiros em abundância, mas na verdade a gente tem mais de 54 milhões que não têm acesso a essa água potável, não pela falta dela, mas pela má distribuição da mesma. Então esse é o tamanho do problema. Felipe, existe um sistema chamado CIA, né? Como que funciona esse sistema e como que a inteligência artificial ela identifica padrões e falhas no consumo? O sistema de economia de água ele é um sistema que ele junta quatro pilares, na verdade, né? Onde dois são relacionados ao ser humano e dois são pilares de tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, ele é como se fosse a base de tomada de decisão do ser humano. Então, quando a gente vai entrar em um estabelecimento comercial ou um condomínio, né, a gente acaba dividindo essa entrada em duas fases, uma fase de implementação e depois uma fase de gestão continuada. Nessa implementação que é implementada as soluções de tecnologia da TID sustentável. Então a gente passa inicialmente por todos os pontos de consumo humano. Todas as torneiras, ducha, chuveiro, caixa acoplada, vaso sanitário, a gente passa padronizando e identificando anomalias em cada um desses pontos. Então é fato, né? Se você tem um estabelecimento comercial de grande porte, é um fato que você vai ter não conformidade nesses hidrossanitários, nas torneiras, ducha, chuveiro, caixa acoplada, vaso sanitário. Então, inicialmente, nossos especialistas eles passam implementando uma tecnologia de eficiência que é feita de polipropileno, que é implementada nesses pontos de consumo e identificando esse tipo de anomalia. Mas essa é uma parte mais física da solução. Quando a gente vai para a parte de inteligência artificial, a gente chama isso de TDRR, TD Remote Reading, então o monitoramento remoto da TD sustentável. Esse sim foi desenvolvido para a gente poder acoplar hardware e software e através do hardware a gente ter a captação de informação para que o software trate utilizando inteligência artificial. Então a gente sensoria cisternas, caixas d'água, bombas, hidrômetros, de forma a gente poder ter a completa visão dos parâmetros físicos de consumo daquele cliente. Então, basicamente, um cliente que tem um consumo padrão, ele é mapeado esse consumo pelo software e qualquer mudança brusca nesse padrão de consumo é identificado como uma anomalia. Então, vamos dar um exemplo. A gente tem um hospital, por exemplo, esse hospital ele tem uma curva de consumo continuado ali. Se você tiver um pico de consumo fora de horário, como o sistema é um sistema que se atualiza a cada minuto, você não tem nenhum minuto sequer no dia que você fica cego. Então, consequentemente, teve esse pico de consumo, o sistema identifica que teve uma mudança brusca no seu padrão e identifica através de alertas para que o ser humano, nos outros dois pilares que eu comentei, né, que é o pilar de serviços e gestão, possa ir em loco. Então, o que que o sistema faz? Ele substitui o ser humano?
Não, assim como nenhuma inteligência artificial substitui o ser humano, mas ele dá um poder de decisão, de tomada de ação infinitas vezes mais rápido, porque ele consegue identificar o padrão e identificar as anomalias no minuto que acontece. Felipe, como que é esse modelo de negócio da empresa baseado na economia gerada? É quando se fala em sustentabilidade, erroneamente se acredita que a sustentabilidade ela está somente no pilar ambiental. Mas, na verdade, a sustentabilidade, a teoria da sustentabilidade, ela divide a sustentabilidade em três pilares. O primeiro, obviamente, é o fator ambiental, então, sim, a gente precisa ter a preocupação com o meio ambiente, mas logo em seguida já vem o pilar financeiro, que faz parte da teoria do que significa a palavra de sustentabilidade. Então, basicamente, o nosso modelo de negócio, ele é um modelo de negócio onde eu implemento essas tecnologias de forma gratuita. O estabelecimento comercial não paga um centavo por essa implementação. A gente gera uma redução na fatura de água, afinal, a água é um recurso que é pago. Então, para cada metro cúbico que a gente tem de economia, a gente está gerando uma economia financeira por consequência, e eu recebo uma parte dessa economia como forma de pagamento. Então, dessa forma, eu consigo atingir o pilar da sustentabilidade por completo, né? O ambiental, eu vou estar gerando redução em volume, que vai gerar economia de efluente, que vai gerar redução de CO2 também. Então, o pilar ambiental é atingido. E o pilar financeiro também, através de economia. Redução de homem-hora, economia direta na fatura de água, ou qualquer que seja a fonte de abastecimento. E o terceiro pilar da sustentabilidade, que é o pilar social. Hoje já tem mais de 150 famílias a nível nacional que se alimentam da economia de água da TID. Então, a cada metro cúbico que a gente está economizando, a gente está transformando vidas também através da economia de água. Com isso, a gente consegue atingir os três pilares da sustentabilidade: ambiental, financeiro e social. Bacana. Bom, Felipe, na sua visão, né, qual que é o futuro da inteligência artificial na sustentabilidade e a possibilidade de uso em sistemas públicos? Com certeza, essa é uma das maiores problemáticas que a gente tem, né? A inteligência artificial ela não é futuro mais, ela já é presente, em alguns casos até passado, né? Com as novas soluções que vêm surgindo, cada dia que passa surgem novas soluções. E sim, no poder público, essa parte do transporte de água é onde acontece a maior perda, né? A TID ela atua do hidrômetro para dentro, ou seja, dentro de estabelecimentos comerciais, dentro de condomínios, onde a gente tem uma perda gigantesca, não é à toa que a nossa média de economia é na casa de 30%. Então, antes da TID, os nossos clientes eles desperdiçavam 30% da água deles, é um fato isso. Mas a gente tem aquele dado que a gente fala, né? Que, por exemplo, na região de Minas Gerais, 42% da água que é captada, ela nem chega no hidrômetro. Significa que esses 42% eles são perdidos na linha de distribuição. E hoje a gente está trabalhando para desenvolver cada vez mais soluções para a gente poder sair desse cenário só do hidrômetro para dentro e levar isso daí para a parte governamental também, porque a gente entende que a gente conseguindo trazer mais infraestrutura, identificar vazamentos antes de chegar no hidrômetro, a gente vai conseguir ajudar ainda mais, escalonar ainda mais esse propósito nosso, que é trazer economia desse recurso, né? É um fato que o governo ele já tem olhado para isso, já tem sido criadas leis, a parte de legislação, olhando mais para isso daí, consequentemente, vai começar a punir companhias de água que não se preocupam com essa parte de distribuição e a gente conseguindo atrelar esse fator ambiental ao fator custo, né? Porque essa água que é desperdiçada antes de chegar no consumidor final, ela seria uma água que a companhia de água receberia um valor por ela. Ela foi uma água que foi captada e que foi tratada, então teve um custo também. Então, cada vez mais as companhias de água também já têm identificado que essa questão de utilizar a tecnologia, de buscar melhorias nessa parte de distribuição, é algo que vai impactar não só no quesito ambiental, mas também no financeiro. Então, a gente consegue juntar tudo e promover melhorias. E, consequentemente, a inteligência artificial é, sem dúvida, um pilar fundamental, um pilar-chave para a gente poder chegar nesses resultados. Felipe, e como que os nossos telespectadores podem conhecer mais do trabalho da TID Sustentável? Então, a gente está disponível em todas as redes sociais, principalmente lá no nosso Instagram. Então, você pode entrar através do TED Sustentável, tudo junto. Ou no nosso site, lá também vai ter todos os telefones de contato, www.tedsustentável.com.br. Lá você pode entrar em contato, enviar sua fatura de água, que a gente faz uma análise 100% gratuita, sem compromisso, seja você síndico de um condomínio ou se você for gestor de alguma empresa que também tem alto consumo ali, como hospitais, hotelaria, supermercados, escolas. A gente está sempre à disposição para te ajudar nesse propósito que é efetivamente trazer uma economia de água e, consequentemente, de dinheiro, sem investir um centavo por isso.
Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela nossa entrevista, por esse bate-papo. Realmente, o uso da tecnologia em sustentabilidade mostra que é possível gerar benefícios para o meio ambiente e para a economia, e servindo de inspirações para novas soluções no uso eficiente da água. Muito obrigado a vocês, a gente está sempre à disposição. Contem sempre comigo, com a TID Sustentável, para tudo que precisarem no quesito sustentabilidade.